Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Aí tá top, todo mundo interagindo. Galera, preste atenção. O que eu vou apresentar para vocês aqui hoje? É uma estratégia nova, completamente nova. Eu estava nesse final de ano agora estudando uma coisa básica, mas que a gente não tinha aqui na Marca da Paz, mas agora a gente vai ter. O que é? Eu fui para o curso do Eric Worre, agora em 2018, e no meio do curso ele fala uma coisa muito forte, que é o seguinte: nós precisamos desenvolver um mapa, um norte, para a pessoa alcançar o primeiro nível da sua companhia. Então, qual é o primeiro nível aqui na Marca da Paz? É o Prime, exatamente. Então, aí eu fiquei analisando isso que ele falou. Agora eu parei, né, na correria do dia a dia, não tem como você ir na rua muito forte, aí você acaba deixando de produzir. Mas no final de ano, quando eu peguei esse tempo do Natal, eu fiquei estudando. Eu falei, caramba, nós não temos de fato um mapa para o nível do Prime. O que acontece hoje? Isso já é muito bom. A gente tem um norte do quê? Das 5 atividades geradoras de renda, nós temos um norte dos 11 passos, e isso já é muito bom. Por quê? Porque amplia a mente de quem está entrando, faz com que ela entenda como é que funciona o negócio e aonde ela pode chegar. Isso não tem preço. E a pessoa tem resultado? Claro que tem. Por quê? Porque as 5 atividades geradoras de renda, por si só já fala. Atividades geradoras de renda. Então, você faz essa atividade para gerar uma renda. Sendo que na prática, o que estava acontecendo? O que acontece hoje com o nosso negócio, que vai mudar a partir de agora. Hoje o cara falava assim, cara, vou fazer um treinamento contigo. Aí fazia todo o treinamento, mostrava para ele algumas coisas, fazia um mural de sonhos com ele, mostrava porque aquele mural de sonhos é o que ia fazer ele permanecer no negócio, era o porquê dele que ia permanecer no negócio, mostrava toda essa visão. Fazia uma coisa muito importante que a gente sempre fala, que quem não tem vai fracassar aqui, que é o quê? Lista de nomes, lista de contato, ou seja, chega pro cara e fala, cara, tu tem que fazer uma lista de contatos. Aí faz aquele jogo da lista, que eu acredito que vocês todos já viram. Então, tudo isso a gente já direcionou, e isso é incrível. Sendo que na prática, o que acontecia? O cara fazia uma lista de 100 nomes, excelente, e qual era o direcionamento? Vai-te embora pra rua, apresenta plano, faz uma caseira na tua casa, leva convidados para Open e leva convidados para o Gran Show. Incrível. Isso era o norte e continua sendo o norte. Isso não vai mudar, porque isso são atividades geradoras de renda. Mas o que eu comecei a analisar? Que precisava de um mapa mais específico para o primeiro nível. Ou seja, qual é o primeiro nível? Prime. Então, baseado nisso, eu desenvolvi essa estratégia, que é um mapa justamente para o primeiro nível. E aí o que vai acontecer? No curso, o Eric Worre fala assim: o nosso negócio é feito de duplicação. Legal. Quando é que você se duplica? Quando você consegue fazer com que outras pessoas façam aquilo que você faz. Legal. Sendo que como é que você faz uma duplicação massiva? Ou seja, muitas pessoas fazendo aquilo que você faz de uma maneira muito intensa. Aí ele falou, só existe como fazer isso, uma duplicação massiva com um método. E foi por isso, por exemplo, que a gente usou a estratégia do Aperte Start. Porque muita gente não apresenta o plano porque tem o quê? Vergonha, porque não se sente segura, tem medo. Isso é normal. Então o que a gente fez? A gente criou um método. Qual é o método? O Aperte Start. Sendo que o Aperte Start por si só, ele é incrível. Sendo que se a gente conseguir atrelar ele a um mapa, ou seja, um norte, de como uma pessoa alcançar o nível de Prime junto com o Aperte Start, aí acabou-se. Aí a gente vai para outro patamar. Por quê? Porque a linguagem é uma só. A linguagem fica unificada. Então o cara entra e eu chego para ele e falo assim, cara, eu preciso te ensinar um negócio para tu ter resultado aqui. Mas primeiro tu precisa fazer uma lista de 100 nomes. Aí o cara faz o jogo da lista lá com ele. O jogo da lista, muito bem feito. Depois eu quero te mostrar um caminho. E é justamente esse caminho que eu vou apresentar para vocês, que nós chamamos ele de Prime 6 em 7. Então é esse o caminho que nós vamos mostrar para as pessoas a partir de hoje. E todo mundo entrou no negócio, precisa fazer o Prime 6 em 7. Todas as pessoas entrou no projeto hoje, precisa fazer o Prime 6 em 7. Jordão, já estou há 1 ano no negócio e estou precisando aumentar a minha equipe.
Tá 1 ano já. Precisa fazer o Prime 6 em 7. Ou seja, essa ferramenta aqui é uma ferramenta para quem está começando hoje, para quem está começando agora um negócio e para quem já está há muito tempo e quer abrir lateralidade. Tá todo mundo me entendendo? Então vamos lá. Antes de imergir nessa ferramenta, eu quero só abrir a mente de vocês um pouco mais para vocês entenderem do que eu estou falando. Fala aí pra mim, com toda sinceridade, qual o tamanho dos sonhos de vocês? Me mostra aí o tamanho do sonho de vocês. Mostra aí com as mãos assim. Vê que interessante, vê que interessante. Todo mundo faz assim, né? Eu vou contar uma história bem resumida, tá? Pra você entender como funciona na prática a mentalidade do ser humano. Existiam 2 rapazes muito empreendedores que eles foram tirar férias lá no norte do país. E eles foram pescar num rio, aqueles rios lá da Amazônia, aqueles peixes topzão, né? E ele falou, não, vamos pescar lá. E alugaram um barco, compraram uns equipamentos top de pesca. E chegou lá, começaram a pescar. E estava já 2 horas pescando e não tinha pescado nada. Sendo que a uns 40 metros deles, tinha um senhorzinho em outro barco. E esse senhorzinho que estava em outro barco, 2 horas depois, ele pescou um peixe. E era um peixe gigantesco. E eles olham aquela cena e falam, nossa, olha o peixe que o cara pegou. Aí o senhorzinho tira o peixe do anzol, peixe gigante, e vai e joga o peixe no rio. E aqueles 2 meninos falam, nossa, não acredito que o senhor jogou o peixe no rio, deve ter escorregado da mão dele. E passa 10 minutos depois, os meninos não tinham pego peixe nenhum e o senhorzinho vai lá e pega outro peixe grande. E os meninos olham aquela cena e vê ele tirando o anzol e jogando no rio de novo. Falo, não, agora eu vi que não escorregou não, ele jogou mesmo no rio. Tinha passado mais 4 horas e os meninos não tinham pego peixe nenhum. E depois de 4 horas eles vêem aquela cena daquele pescador, daquele senhorzinho pescar peixes grandes, tirar do anzol, joga no rio, pesca outro. Tira o anzol, joga no rio, pesca outro. Já tinha pescado uns 8 peixes gigantes. Chegou no 9º peixe. Era um peixe desse tamanho. O pescador tira o peixe do anzol e coloca dentro do cesto. E aqueles meninos falam, nossa, velho, que estranho isso. O rapaz tirou, o senhorzinho tirou o peixe pequenininho e colocou dentro do barco para levar para casa. Entendi não, vamos falar com ele lá. Aí saíram remando lá, chegaram perto do senhorzinho e falaram, eu queria tirar uma dúvida com o senhor. Pode falar, meu querido. Rapaz, tá eu e esse meu amigo aqui, nós estamos pescando já há 6 horas. E a gente não pescou peixe nenhum até agora. E a gente percebeu que nessas 6 horas, a gente estava ali olhando, e de certa forma com inveja santa do senhor. Mas a gente viu que durante 6 horas o senhor pescou 8 peixes gigantes, desse tamanho assim. E a gente via que o senhor, toda vez que eles apareciam, o senhor tirava ele do anzol e jogava de volta para o rio. E quando o senhor pegou um peixe desse tamanho, o senhor tirou do anzol e colocou aí dentro desse cesto. Queria saber assim, só para entender, qual foi a atitude dessa de jogar esses peixes tão grandes fora, todo mundo querendo pescar esses peixes grandes. Aí aquele senhorzinho olha com a cara sorridente para aqueles jovens e fala, não, meu querido, não é isso não. É porque o motivo de eu ter jogado esses peixes grandes fora é porque a frigideira lá de casa é desse tamanho. Não cabe esses peixes grandes não. Moral da história. Tem muita gente aí fora vivendo uma vida com a frigideira desse tamanho. Vivendo com os sonhos desse tamanho. E quando entra no negócio, nesse negócio, não entende que é necessário ampliar a sua frigideira, é necessário ampliar os seus sonhos, porque senão você nunca vai alcançar nada. Por quê? Porque talvez você só está alcançando o que alcança hoje, você só é fruto dos resultados que tem hoje, porque a sua frigideira hoje está desse tamanho. Então uma das coisas mais incríveis que eu gosto desse negócio é porque nos dá a permissão de elevar a nossa frigideira para pescar peixes grandes, para viver algo grande. Porque deixa eu falar uma coisa para todo mundo aqui. Deus sonhou grande com a gente. Sabe por que eu tenho certeza disso? Pelo que eu falei ontem. Quando eu falo que Ele entregou tudo.
Ele apostou tudo por mim e por você. Pra gente pensar pequeno. Ia ser menosprezar o favor que o Senhor entregou. E pela graça nós recebemos. Então, isso é algo muito forte. Por isso que eu falo para as pessoas, aqui é um lugar, aqui é Marca da Paz, é uma estação de você começar a sonhar grande. De você começar a ampliar a sua frigideira. Por que eu estou falando isso? Porque isso aqui, o ciclo 6 em 7, o Prime 6 em 7, só vai funcionar para aqueles que ampliarem a sua mente, os seus sonhos, seus direcionamentos. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com todo o respeito, qual o tamanho da frigideira de vocês? Mostra aí para mim. Mostra aí para mim. Desse tamanho? Não tem espaço. Tem espaço não? Me dá pulseira aí, vou esticar um pouquinho aqui. É grande, né? Saiam daqui com essa mentalidade. Você que está escutando esse vídeo, também saia daqui com essa mentalidade. Sua frigideira tem que ser gigante. Os seus sonhos têm que ser gigantes. Porque dessa maneira a gente vai alcançar algo extraordinário aqui. Show? Mas vamos lá. Então todo mundo colocou que o sonho seria grande, sim ou não? Sim. Então vamos colocar que o sonho seria desse tamanho. Ok? Bem grande. Então isso aqui é o seu sonho. Como você faz para preencher ele? Ou seja, como você vai fazer para alcançar ele? Existem algumas estratégias. Por exemplo, deixa eu voltar aqui. Melhor fazer por aqui. Tem pessoas no negócio que só fazem apresentações 1 a 1. E o que é que vai acontecer? Está aqui o tamanho do sonho da pessoa, correto? Sendo que tem pessoas que só fazem a apresentação 1 a 1. Então o que é que acontece? Só alcança isso. Só consegue ter esse resultado. Já tem pessoas que entendem a visão e falam, não, eu faço 1 a 1 e faço também o quê? Caseira. Aí o cara faz o quê? Caseira. Aí o que é que acontece no negócio dele? Ele só alcança isso. Botar sonho barra meta. Então ele só alcança isso. E ele não tem que se frustrar. Porque se a tua frigideira, se os teus sonhos é gigante, você tem que ter conduta de gigante. Agora, se teu sonho é gigantesco e você está tendo conduta de quem sonha pequeno, você vai ter resultados pequenos. Aí como é que faz para conseguir preencher? Aí tem um outro estratégia, que são pessoas que fazem 1 a 1, que são pessoas que fazem caseira, pessoas que fazem open. Ou seja, ou faz open de negócio, ou leva convidado para open que já existe. E aí preenche um patamar. Mas está completo? Não. Vai alcançar as metas? Não. Vai alcançar os sonhos? Não. Mas vai ganhar dinheiro? Vai. Mas vai mudar de vida? Não. É uma regra clara. Ou seja, pessoas que estão aqui para mudar de vida, o que é que ela precisa fazer? Preencher os seus sonhos com todas as atividades necessárias. Que aqui é o que o ganchou. Então o cara que desenvolve isso de uma maneira muito intensa, deixa eu ver se tu... O cara que desenvolve isso de uma maneira muito intensa, ele preenche todo o vazio que existe do teu sonho, que hoje você não realizou, que hoje você não tem, você só sonha. Como é que faz para essa meta se tornar real? Preenchendo com atividades que vai fazer você chegar lá. São as atividades geradoras de renda. Então, se você consegue colocar em prática todos esses patamares, você preenche
todas as situações. Ou seja, vai ter apresentação 1 a 1, você faz a apresentação 1 a 1 todo dia. Vai ter caseira, você faz caseira toda semana. Na sua casa, mas na casa dos seus líderes, você tem que ter todo dia pelo menos uma caseira na casa de alguém. Tá entendendo? Na casa de algum downline seu tem que ter caseira todo dia. Então, na tua semana, de segunda a segunda, porque vai ter líder seu que domingo é o dia de folga dele. Porque ele trabalha de segunda a sábado, trabalha de 8 da manhã até 18. Das 18 ele corre para ir para a faculdade, chega na faculdade, sai da faculdade e vai para a academia. Porque ele precisa ir malhar e tudo mais. Então, como é que esse cara vai ter tempo livre? E isso não significa que ele não pode desenvolver o negócio? Claro que ele pode. Quantos líderes hoje fazem um negócio com muita intensidade sábado e domingo? Vários. Vários líderes fazem um negócio com intensidade sábado e domingo. Então, domingo é dia de caseira? Em que horário? Horário que não tiver culto. Então, se o cara tem culto de manhã, faz a caseira à tarde. Se ele tem culto de tarde, faz a caseira à noite ou de manhã. Se ele tem culto à noite, faz a caseira de manhã. Tem que ter caseira. Tá entendendo? Então, todo dia você tem, se você tem um downlines, todo dia você tem que ter caseira. Então, todo dia você tem que ter 1 a 1, todo dia você tem que ter caseira. E você, toda semana, tem open na sua cidade, você precisa levar convidados. Toda semana tem open na cidade dos teus downlines, eles precisam levar convidado quando? Toda semana. Aí o outro, tem Gran Show uma vez no mês, você precisa levar convidado. Então, quando você fecha isso aqui, quando você coloca uma meta pessoal para você, todo dia eu vou fazer uma apresentação 1 a 1. Uma vez na semana eu vou fazer a minha caseira e todo dia vai ter caseira na casa de algum líder meu. Uma vez por semana eu vou para Open e levo convidado. Uma vez por mês eu vou para o Gran Show e levo convidado. Você fechou o que estava vazio, preencheu para você alcançar seus sonhos. Mas como eu falei, qual o caminho para essa questão do Prime 6 em 7? Eu vou mostrar para vocês que existe um caminho, tá? Se tornar um formador de Prime. Ou seja, presta atenção. Para você conseguir alcançar seus sonhos, suas metas, seus objetivos, você precisa viver essa identidade aqui. Que identidade é essa? Formador de... Ou seja, você precisa se tornar esse cara. Quem é esse cara? Um formador de Prime. Jordão, você é um formador de Prime? Com toda certeza. Eu só estou no patamar que estou hoje porque eu sou um formador de Primes. Tá entendendo? Porque eu coloquei na minha mentalidade que todo mundo que eu tenho a oportunidade de cadastrar, o mínimo que eu vou fazer é ele se tornar Prime. Se ele vai mudar de vida, eu não sei, porque a decisão é dele. Mas Prime ele bate. Por quê? Porque quando ele entra no negócio, ele não sabe de nada. Ele é um bebê. Você acha que eu vou deixar ele ditar a regra? Você acha que eu vou deixar ele fazer o que ele quer? Sim ou não? No meu caso, não. Quem dita a regra sou eu. Quem diz o que ele vai fazer sou eu. Com muita educação, com muito cavalheirismo, mas quem dita a regra sou eu. Por quê? Porque ele é um bebê. Imagina, você tem uma criança de 2 anos de idade. Ó, chega para ela e fala: filha, eu vou me embora trabalhar agora, vou deixar você sozinha em casa, você vai fazer a feira, você vai cozinhar, tá? Quando eu chegar mais tarde no jantar, eu quero que tenha aí cuscuz. Não, eu vou falar cuscuz, porque senão a galera não sabe o que é. Eu quero que tenha macaxeira e queijo, já no forno pronto, para eu jantar. Uma criança de 2 anos, você faz isso? Não. Por que você não faz isso? Porque ela não? Não sabe. É uma questão lógica. Agora, o mesmo filho de 18 anos, você poderia fazer isso? Sim. Pedir com favor, filho, ó, vou chegar cansado em casa, tem como fazer uma macaxeira com queijinho para mim? Ele tem condições de fazer isso? Você fazia? Provavelmente sim. E não tem nenhum problema nisso. Pedir um favor para uma pessoa que tem um racional ciente do que é para ser feito e sabe fazer, ele vai lá e faz. Então, quando você começar a enxergar um novo empreendedor aqui, dessa maneira que eu enxergo ele, o teu negócio vai mudar. Porque da mesma maneira que você nunca vai passar pela sua cabeça em deixar uma criança de 2 anos sozinha em casa e ainda pedir para ela cozinhar para você, isso não vai passar por cabeça de ninguém que pelo menos tem uma cabeça sã. Tá? O cara que tem consciência da vida nunca vai
surgir a possibilidade disso acontecer. É a mesma coisa que acontece comigo quando eu cadastro uma pessoa nova. Não existe a possibilidade de eu deixar ele escolher o que ele vai fazer. Eu dou um caminho para ele. E por isso eu comecei a analisar, por isso que, por exemplo, eu hoje tenho 56 diretos. 56. Dos 56 diretos, acredito que uns 38, 40 bateram Prime. Hoje quem desenvolve mesmo é 25, 26, se eu não me engano. É nessa faixa, 25, 26. Meu amigo, mas 40 aproximadamente bateram Prime. Por quê? Porque eu nem vou conseguir fazer 100%, mas eu não dou brecha. Pelo menos o Prime o cara bate. Depois de bater Prime, ele viu que dá resultado, ele tem equipe, ele tem tudo, aí é com ele. Se ele quiser seguir esse caminho, show de bola, vou estar junto. Se ele não quiser seguir, eu não vou pegar ele pelas costas e carregar. Mas até ele bater Prime, eu pego ele pelas costas e carrego. Porque ele não sabe o que é, ele não sabe o que fazer. Então o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. É um caminho para você se tornar um formador de Prime. Esse é o melhor título da Marca da Paz. O melhor título que existe na Marca da Paz não é Imperador, não é o Black Diamond da certificação Master Trainer. O melhor título hoje da Marca da Paz é esse cara aqui, Formador de Prime. Se você se tornar esse cara, você vai para o topo. Qualquer pessoa que está aqui na sala ou que está assistindo esse vídeo, que decidir se tornar esse cara aqui, vai para o topo. E eu vou te mostrar um caminho para você se tornar esse formador de Prime. É o maior método de duplicação e formação de Primes que já existiu na Marca da Paz. Nós acabamos de desenvolver e eu vou apresentar para vocês o maior método de duplicação e formação de Primes que já existiu no nosso negócio. E o que vai acontecer com isso? O que vai acontecer com isso é justamente o que está nessa foto aqui. Nós vamos, por conta desse método, nós vamos levar o nosso negócio para outro patamar. A galera vai para outro patamar. O nível de crescimento vai ser muito grande. O nível de duplicação vai ser muito grande. Então, quem estava hoje em Prime, vai para Brilhante. Quem estava em Ouro, vai para Duplo. Quem estava em Brilhante, vai para Brilhante Real, Embaixador. Eu tenho certeza que quem entender esse método aqui e massificar ele de uma maneira muito forte, muito intensa na rede, vai ter esse crescimento. Vai ser inevitável. Por quê? Porque você entendeu e duplicou a coisa mais importante, o maior título para a sua equipe, que é o formador de Prime. Como se chama esse método? Prime 6 em 7. Então, a partir de hoje, a gente vai ter uma linguagem na empresa, na Marca da Paz, principalmente no sistema Start, que é o Prime 6 em 7. Então, nós vamos falar agora, vamos ter uma linguagem de ciclos, e vocês vão entender lá na frente. Mas toda a nossa estratégia vai ser baseada nisso aqui. Então, por exemplo, eu vou liderar hoje, estou cadastrando um cara hoje no negócio. O que é que eu vou fazer com ele? Prime 6 em 7. Felipe cadastrou um cara no negócio, vamos dizer assim, e falou: Jordão, eu não estou conseguindo fazer esse cara girar no negócio. Qual é a minha primeira pergunta que eu vou fazer para ele? Se ele já fez o Prime 6 em 7 com a pessoa. Então essa nomenclatura, ela vai ser uma nomenclatura viralizada em todas as equipes, uma linguagem única. Fulano não está conseguindo ter resultado. Deixa eu fazer uma pergunta. Tu fez o Prime 6 em 7 com ele? Fulano cresceu, mas não está conseguindo ir para outro patamar. Quantos ciclos de Prime 6 em 7 tu fez com tua liderança? Aí você vai entender esse negócio de ciclo lá na frente. Mas eu quero que vocês entendam que a partir de hoje nós vamos usar essa estratégia de uma maneira muito intensa. Então vamos lá. Como funciona? Tá? São 30 planos em 7 dias, que é igual a 6 cadastros. Então essa é a pegada que nós vamos adotar agora. Presta atenção nisso. Foi uma das coisas que Eric Worre falava muito forte também. E os coaches que são referências a nível mundial e nacional também têm essa linguagem muito forte. Nós nunca podemos nivelar o nosso negócio por quem pensa pequeno. Nós precisamos nivelar o nosso negócio por quem pensa grande. Por quê? Porque nós precisamos potencializar quem quer.
e não querer nivelar com quem não quer. Porque se a gente for nivelar com quem não quer, a gente acaba matando o nosso negócio. Mas se a gente nivelar com quem quer, o que acontece? A gente potencializa esses caras, e esses caras que hoje são empreendedores, não tem nível nenhum, olha assim e fala, cara, eu vou fazer esse ciclo. O que é que vai acontecer com esses caras? Vão bater Prime, depois vão ensinar outros a fazerem um ciclo, bronze, prata, é inevitável. Então vamos lá, como é que funciona? 30 planos em 7 dias é igual a 6 cadastros. Beleza, 6 cadastros geram quantos pontos? 1.800. E para bater Prime precisa de quantos pontos? 2.000. Jordão, tá faltando 200. Não tá faltando 200 porque tem o seu top 500. Todo mês você tem que ser top 500. Entrou hoje, top 500. Então, pessoas responsáveis, que entendem a visão de autorresponsabilidade e de profissionalismo, é top 500. Então, na verdade, não é 1.800. Vai para quanto? 2.300. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu? E aí, fazendo isso, você bate o primeiro nível da nossa empresa, que é o nível de Prime. Beleza? Todo mundo entendeu? Agora a gente vai explicar para vocês o caminho do que fazer, como fazer para apresentar 30 planos em 7 dias e fechar 6 cadastros. Plano de ação, tá? Lista dos 100 nomes, tá? E essa lista dos 100 nomes, você precisa agendar, ou seja, precisa fazer a lista de 100 nomes com a pessoa, aquele jogo da lista, você precisa tirar esse tempo para fazer o jogo da lista, pegar a lista de 100 nomes, se não completar os 100 nomes, ver os contatos do WhatsApp, tá, de grupos e os últimos contatos os últimos grupos, os últimos contatos que ele falou para preencher essa lista, ver também no Instagram, Facebook, até fazer com que essa pessoa tenha uma lista de 100 nomes, tá? Todo mundo tem condições de ter uma lista de 100 nomes, só basta querer. Porque no jogo da lista, que você vai perguntando para ele, coloca aí teus familiares solteiros, coloca aí teus familiares casados. Se você nunca viu esse jogo da lista, tem um link aqui abaixo do vídeo, acesse ele lá, você vai ver. Nossa, tô muito youtuber, né? Acesse ele lá, que você vai entender esse jogo da lista que eu estou falando agora, beleza? Mas vamos avançar. Então todo mundo tem condições de fazer a lista de 100 nomes. No jogo, se você no jogo da lista conseguiu, sei lá, na pior das hipóteses, 40 nomes, eu tenho certeza que você tem, no mínimo, 60 pessoas que lhe seguem no Instagram, Facebook, ou pelo menos um grupo no seu WhatsApp tem 60 nomes. Então você consegue preencher uma lista de 100 nomes, só basta você querer. Ponto final. E isso é uma mentalidade vencedora. Eu quero vencer. Para eu vencer, eu preciso preencher tudo. Tudo tem que estar preenchido. Isso aqui, 100 nomes. É 100 nomes? É 100 nomes, não é 30, não é 50, são 100 nomes. Beleza? Depois de fazer a lista de 100 nomes, o que é que você vai fazer? Agendar 50 apresentações. Porém, nisso aqui, e é muito importante, o upline, o líder, tá junto com ele, porque o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 100 nomes, e ele vai jogar esses 100 nomes na ferramenta do funil de prospecção do sistema Start. Por quê? Porque ele vai fazer o processo de qualificar esses 100 nomes. Essa ferramenta, quando você só bota lá o nome, o telefone e o e-mail. Se não tiver nem telefone nem e-mail, só coloca o nome. E ela pede para você qualificar o contato. A partir do momento que você vai qualificando, você vai entender lá como é que funciona, colocando perfil empreendedor, colocando se ele é sonhador, se ele tem condição financeira, essas coisas. Quando você qualifica esse contato, a própria ferramenta já lhe diz quem são as primeiras 50 pessoas que você vai agendar para apresentar o plano. Então, por isso que é importante utilizar a ferramenta, para você conseguir maximizar os seus resultados. Tá entendendo? Você já vai nos seus 50 assertivos, porque a própria ferramenta vai fazer essa leitura para você. Então é importante, para ter resultado, usar a ferramenta do funil de prospecção. Ok? Então você vai lá, agendar as 50 apresentações. Deixou agendado as 50 apresentações. Quantos planos você precisa apresentar? 30. Então lá no funil de prospecção você vai lá. Agendou, convidou, o cara disse ok, coloca lá direitinho. Ó, esse aqui eu vou me encontrar em tal lugar, esse aqui eu vou me encontrar. Já deixa tudo formalizado. Por quê? Porque aquilo dali é uma agenda.
E aquela agenda ali vai te trazer produtividade, que é o que você precisa aqui. Esse método, ele só vai funcionar se você tiver produtividade e se você for uma pessoa extremamente organizada. Tá? Jordão, por exemplo, meu caso, eu sempre fui um cara muito bagunçado. Tá? Isso foi, enfim, eu cresci assim. Até hoje eu tenho vários vestígios de bagunça. Felipe que o diga. Mas em relação a números, em relação a crescimento no negócio, eu não brinco. Eu não brinco. Por quê? Porque eu sei que se eu deixar o meu negócio bagunçado, o resultado vai ser uma bagunça. Então eu não brinco. Essa metodologia, por exemplo, do funil de prospecção, eu não brinco com ela. Eu uso ela com muita excelência. Por quê? Porque na semana, por exemplo, nesses 7 dias, você já vai saber quem você vai apresentar esse projeto, já vai estar lá. Você já vai ter o seu calendário todo prontinho. Então é muito importante você ter isso. Agendou as 50 apresentações. Todo mundo que a gente agenda a apresentação, a gente consegue apresentar? Não. Por quê? Depende da gente? Não. Depende de quem? Deles. Acabou-se. Então, se não depende de nós, não tem o que fazer. Então, o que é que a gente vai fazer? Criar uma margem de erro para apresentar 30 planos, que é o que a gente precisa. Então, marcando 50 apresentações, agendando 50 apresentações, provavelmente você vai ter, de fato, os 30 planos, e esses 30 planos vai fazer com que você feche 6. Então, você, em 7 dias, consegue fechar 6 pessoas. Como é que funciona? Eu vou te ensinar um passo a passo. Falei, dia 1. O primeiro dia é para quê, Jordão? Dia 1. Entrei no negócio. Meu kit foi lá, aprovado. Tem lá, aprovado. Por exemplo, eu vou falar de mim, tá? Jordão, como é que você faz? O cara foi lá, você foi lá na casa dele, ele escolheu as roupas, pagou no cartão e apareceu lá. A compra aprovada. O que é que você faz? A primeira coisa que eu faço é, seja bem-vindo ao negócio. Aperta a mão dele. Seja bem-vindo ao negócio. E a partir de agora, nós vamos fazer um método de treinamento que nós vamos fazer agora. Aí, geralmente, alguns chegam pra mim e falam assim, não, Jordão, é porque eu tô atrasado agora, eu não consigo não, pô, eu tô em correria. Eu falei, mano, então a gente não vai conseguir trabalhar junto, velho. Eu vou precisar ligar pra empresa, pedir reembolso do teu pagamento. E o cara já regala os olhos. Hã? Eu falei, não, deixa eu te falar. Eu sei, com toda a humildade do mundo, eu sei como é que faz para você bater Prime, que é o que a gente precisa agora. Eu sei como é que faz para a gente ter resultado, mas esse resultado não vai vir da noite para o dia. Esse resultado não vai vir de maneira fácil. Ou a gente segue um método ou não tem resultado. Então por que eu estou tomando essa atitude contigo? Porque eu sei o caminho que deve seguir. E se eu estou vendo que tu não quer, não faz sentido tu estar aqui. Porque o que vai acabar acontecendo na prática? Tu não vai ter resultado, vai dizer que o negócio não funciona e vai acabar me prejudicando. Mas não é que o negócio não funciona, é que você não quis fazer o que funcionava. É diferente. Estou entendendo que tu está atrasado, mas vamos fazer pelo menos uma lista de 100 nomes aqui. E se tu não conseguir ficar aqui agora, pelo menos pelas próximas 1 hora, pelo menos em casa tu faz os convites. Mas o mínimo, se tu está atrasado, fica 30 minutinhos aqui comigo que a gente vai fazer uma lista de 100 nomes. Pode ser? Adivinha o que acontece? 90% das pessoas ficam. Por quê? Porque elas só precisavam de quê? De instrução. Elas só precisavam de alguém trazendo consciência na vida dela. Eu sou esse cara que traz a consciência. Por quê? Porque eu entendi, eu tive consciência de que ela era uma criança no negócio. Então eu não posso deixar ela sozinha. Todo mundo entendeu? Jordão, por que você hoje se tornou um dos caras na Marca da Paz mais formador de Primes? Por conta dessa consciência. E essa minha consciência me fez ter essa atitude com todo mundo que eu cadastro. Vocês estão entendendo? Sim. E isso é muito forte. Porque o que acontece? Você vai conseguir abraçar todo mundo? Claro que não. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você acredita que vai ter gente que vai se cadastrar hoje e amanhã ela vai parar de fazer o negócio? Amanhã! É inacreditável isso, mas acontece. Sabe por quê também? É uma das coisas que até eu brinco com isso. Poxa, o nosso produto, qual a sensação de perda que ele tem? Nenhuma.
Agora imagina se fosse, por exemplo, sei lá, pegar um produto específico. Diz aí algum produto muito específico. Chuta aí, turma, sei lá. Curso de treino esportivo. Pronto, um energético que tem aqui na Marca da Paz. Vamos supor que o cara pegasse R$600 de energético, tá? Uma pilha zona. Eu estou falando de um produto que tem aqui na Marca da Paz, mas vamos supor que ele não podia escolher, ele tinha que pegar R$600 de energético fechado, um pacotão de energético. Meu amigo, o cara ia olhar aquilo ali e falar, meu velho, eu tenho que ir pra rua trabalhar, porque eu não vou consumir isso aqui tudo não. Nem se eu tomar 2 todo dia aqui, em 1 ano vai perder a validade disso aí. Tô dando um exemplo. Aí o que é que faz? Faz o cara ir pra rua trabalhar. Como o cara chega e fala, meu irmão, eu comprei uma camiseta pra mim, comprei 4 camisetas pra vender, comprei não sei o que lá, e na pior das hipóteses, se eu não vender nada, eu vou usar. Então, o que é que acontece? Por isso que eu falo, tem pessoas que compram, entram no negócio buscando mudar de vida, no outro dia, cara, para. Isso é inevitável. Então, vai acontecer, já aconteceu muito comigo e vai acontecer com você também. Tá entendendo? É normal. Mas, como é que eu faço para reduzir, minimizar esse ruído de pessoas que não estão conseguindo ter resultado? Eu dou o comando. Eu dou o direcionamento para ela. Você tem que ser o cara que instrui o líder. Instrui a pessoa e fala, cara, existe um caminho. E se tu quiser seguir, eu sei como fazer você ter resultado. A gente faz agora. Compra foi aprovada, ciclo 6 e 7. Então, compra foi aprovada no cartão, você está lá do lado da pessoa. Jordão, e se a pessoa estiver distante de mim? Se ela estiver em outra cidade? Essa preparação de maneira online. Ou seja, fulano, tá fazendo o que agora? Rapaz, eu estou na correria e tal. Deixa eu te falar, eu preciso falar contigo agora. Urgente. Preciso abrir uma videochamada. Aí eu abro a videochamada. Cara, senta aí, eu quero fazer uma atividade contigo, senão tu não vai ter resultado. Não, mas eu não posso. Eu preciso agora. É importante. Por quê? Porque o primeiro dia é fundamental. Senta aí. Aí faz o quê? Lista de 100 nomes. Quanto tempo vai demorar isso? Aproximadamente 1 hora. Se for muito rápido, consegue fazer em 30 minutos. Mas a gente bota 1 hora para ter uma folga. Depois dele ter feito a lista de 100 nomes, qual o cenário ideal, Jordão? O cenário ideal é, o cara pagou, por que tem que ser na hora que o cara teve a sua compra aprovada? Porque ali, naquele momento, ele está fazendo parte da empresa. Ali, naquele momento, cada segundo, minuto, está contando para ele caminhar ou para o sucesso ou para o fracasso. E cada minuto é pressão que vai sendo feito para ele. Ou seja, você acha que um cara que entrou hoje, só para vocês entenderem, o cara que entrou hoje, ele tem uma sensação de fracasso? Não muito forte. Agora o cara que já está há 1 ano no projeto e não bateu o Prime, ele tem a sensação de fracasso ou não? Então é isso que vocês precisam entender. Cada minuto conta. Cada minuto conta. Não adianta. E incorporou a sensação de fracasso, acabou-se, meu irmão. Só fazendo agora uma sessão de descarrego, uma oração forte para sair dessa situação. Porque quando o cara incorpora um personagem de fracasso para tirar esse cara dessa situação, o cara tem que trabalhar muita consciência. E dá muito, mas muito trabalho. Eu sei, porque hoje eu lidero muita gente que entra nessa visão de fracasso. E para tirar os caras desse poço, dá trabalho. Sei que é o meu papel e vou lá e faço. Mas dá muito trabalho. Então, por que eu, desde o primeiro minuto, por que eu gero essa consciência? Porque eu não vou querer ter um retrabalho lá na frente. Porque eu sei que tudo vai sobrar para mim. Então, não, velho. Antes desse cara entrar nessa crença de fracasso, eu vou usar todos os minutos, principalmente os iniciais, para ele ter resultado. Então, Jordão, por que o ciclo 6 em 7? Porque os 7 primeiros dias dele são cruciais no negócio. Os 7 primeiros dias dele, eu preciso mostrar para ele um resultado que ele busca. Então, com essa visão, nós lançamos isso. Então, ou seja, usar todos os primeiros minutos que eu tiver com ele naquele momento que a compra foi aprovada. Então,
Qual é o ideal? O ideal é eu passar 3 horas com ele. 1 hora fazendo a lista de 100 nomes e 2 horas agendando junto com ele, os 50 planos. E detalhe, tá, turma? Os 50 planos pode ser por ligação, o agendamento? Pode. A gente fala que o melhor cenário é por ligação. Mas, engraçado que em 2017, o próprio Eric Worre, lá no curso que ele fez, ele falava sobre o convite por ligação. Que era importante, que não podia ser por outro meio, etc. Por ligação, beleza. Chegou em 2018, ele falou, pessoal, ele falou exatamente assim, ano passado, em 2017, eu ensinei vocês a fazerem um convite por ligação e falei que era a ferramenta mais importante. Sendo que aconteceu algo muito sério esse ano, mudou completamente minha mentalidade. O que aconteceu? A minha filha, ele contou essa história, a minha filha foi para a faculdade, foi para a universidade, e lá nos Estados Unidos, universidade, você mora lá. Você não volta para casa, você mora lá. E a saudade bateu. E de vez em quando eu ligava para ela e ela não me atendia. Ela não me atendia, me binava e mandava um WhatsApp falando, pai, estou estudando. E ele pegava e tentava ligar de novo, ela binava, pai, estou estudando. E outro dia tentava ligar de novo, pai, estou estudando. E ficou nesse processo. Até um dia que ele pegou e mandou uma mensagem. Ele ligou para falar com ela, ela binou e falou, pai, estou estudando. Aí ele mandou uma mensagem, estou com saudade de você. Aí ela mandou uma mensagem por trás, eu também estou, em um coraçãozinho. Aí ele pegou e falou, como é que estão as coisas aí? Aí ela, tá tudo bem. Ou seja, ela binou a ligação, mas começou a conversar com ele pelo WhatsApp. E começou a conversar, tá muito bem, pai, tô gostando muito, tá isso, tá isso. Aí naquele momento ele girou uma chave. Ele fez, nossa, então as pessoas hoje, dessa nossa geração, não estão mais se comunicando pelo celular, por ligação. Estão se comunicando pelo WhatsApp. E isso está totalmente ligado com o nosso negócio também. Então, o que ele disse? Ele disse que a instrução que ele deu, e eu acho muito pertinente, é que o primeiro contato deve ser feito pelo WhatsApp. Ou seja, porque talvez você faz tempo que não fala com a pessoa, talvez você faz tempo que não tenha mais esse relacionamento com a pessoa, e esse quebra-gelo, e essa conversa inicial, ela deve ser feita por onde? Pelo WhatsApp. Fala, fulano, como é que tu estás? Tô bem, você? Tô bem também. E aí, tá desenvolvendo o que da vida? Cara, tô trabalhando com isso. Pô, que incrível. E você? Pô, tô trabalhando um negócio muito legal e tal. Não falo o que é, mas tô legal e tal. Cara, falando nisso, eu queria até te apresentar um negócio que eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Eu posso te ligar? E aí, na ligação, você faz o convite. Você está entendendo? Ou então, falando nisso, eu queria falar um negócio com você que é a tua cara. Eu posso ir aí na tua casa se encontrar contigo? E aí, vai lá e apresenta o projeto. Ligação nunca fala do negócio. Nunca. Por quê, turma? Eu já expliquei em todos os treinamentos que eu vou, isso aí é o básico. O cara vai pegar o nome Marca da Paz, colocar no Google. Quando coloca no Google, aparece todos os vídeos do YouTube, aí o cara assiste a apresentação e ele mesmo já cria uma visão sobre aquilo e pode ser que ele seja uma pessoa completamente bloqueada com esse mercado. Porque ele já ouviu falar de outras empresas, que pessoas chatas vieram chamar ele, aí ele já tem um bloqueio com aquilo ali, você perdeu o contato. Então, nunca falar sobre Marca da Paz, nunca falar sobre Sistema Start em nenhum convite. Tá entendendo? Então, esse é o direcionamento. Você vai fazer isso em quanto tempo? 2 horas. Esse processo de agendando. Ó, fulano, posso ir na tua casa amanhã às 14 horas? Pode. Já deixa agendado. Fulano, então vai trabalhando isso. Beleza? Todo mundo entendeu? E isso, primeiro dia é para fazer a preparação. E qual é a preparação? 100 nomes e 50 apresentações agendadas. Ou seja, 50 agendamentos. Quanto tempo você vai gastar para isso? 3 horas. Quanto tempo? 3 horas. Top. Dia 2. Aí, na verdade, do dia 2 ao 7º dia. 2 ao 7. Ao 7º. Dia 2 ao 7º. O que fazer? Todos os dias. Vamos lá. Primeiro, apresentar planos.
Só vai apresentar plano, perdão. Então vamos lá, reforçando. Eu achava que já ia mostrar passo a passo. Do dia 2 ao 7, o que você vai fazer? Apresentar plano. Então do dia 1, o que você vai fazer? Se preparar, ok? E do dia 2 a 7, apresentar. Apresentar. É para se capacitar? Não. É para treinar? É para apresentar. Todo minuto que você tem disponível do dia 2 ao 7, o que você vai fazer? Apresentar. Acabou-se. Como? Dia 1. A caseira na sua casa. Já deixei tudo bem mapeado. Dia 1, ou seja, dos 6 dias, que é do dia 2 ao 7, são 6 dias. Aí como é que vai funcionar? Dia 1, caseira. Dia 2, 1 a 1. Dia 3, open, se tiver na tua cidade. Gran Show, se for na semana do Gran Show. Ou, se não tiver nem open nem Gran Show, uma caseira. Dia 4, 1 a 1. Dia 5, caseira. E dia 6, 1 a 1. Então vai ser dividido dessa forma. Jordão, mas por exemplo, se eu comecei hoje e a minha open da semana vai ser no dia 5, tem algum problema? Não. A gente trouxe esse mapa para você entender que você precisa fazer 2 caseiras em 6 dias, 3 1 a 1 em 6 dias e uma open ou um Gran Show em 6 dias. Se não tiver open nem Gran Show, você vai ter que fazer 3 1 a 1 e 3 caseiras. Entendeu? Então, você de casa aí que está estudando, se não tem sistema na sua região, você vai precisar fazer 3 caseiras e 3 1 a 1. Todo mundo entendeu? Ficou claro? Sim. Cronograma das ações. Vamos lá. Ação 1. Jogo da lista. Como eu já falei para vocês, e se você ainda não fez, você que está assistindo esse vídeo, tem aqui na descrição do vídeo o link do jogo da lista. Mas se você está assistindo esse vídeo do lado do seu líder, ele vai fazer com você. Ok? Isso aqui mudou a minha vida, tá, turma? Eu não estou brincando. Por quê? Se eu fazer uma pergunta para você, fala uma lista de nomes para mim, você vai falar. Naquilo que seu cérebro consegue raciocinar agora. Agora, se eu conduzir você a raciocinar de uma maneira muito mais ampla, você raciocina. Quer que eu prove disso? Me diz aí o nome de 3 primas suas. 3, fala aí, Lucas. 3 primas. Nathalie, Priscila e Raquel. Acabou-se. Talvez ele não ia falar essas 3 pessoas se eu pedisse o nome de... Me diz aí o nome de contatos. Então, quando eu direciono o que é que eu quero que ele escreva, eu falo para ele o que é que ele vai escrever. Tá entendendo? Tá entendendo? Tu tem algum amigo, por exemplo, que é médico? Ou que está estudando para medicina? Me diz o nome. Raul. Tá vendo? Eu direciono. Raul já entra na lista. Nathalie já entra na lista. Eu direciono o que ele vai pensar, o que ele vai raciocinar. Para quê? Para botar na lista. E o jogo da lista mudou a minha vida. Por quê? Porque foi isso aqui, foi essa ferramenta que fez eu ter uma lista de 100 nomes. Aí eu fui meio loucão. Eu falei, não, 100 nomes é pouco. Eu vou para 500 nomes. Porque eu queria ser, eu falei, mano, eu vou ser gigante nisso aqui. Tem que ser intenso. Isso fui eu, tá? Mas o mínimo que você tem que fazer é uma lista de 100 nomes. Aí eu falei, velho, eu vou para uma lista de 500 nomes e tá. Aí comecei. Agora, o meu foi tão intenso que eu falava aqui, meu irmão, quem é que torce pelo Náutico? Quem é que torce pelo esporte? Foi nesse nível. Quem é que torce agora? Meu irmão, quem gosta de jogar vôlei? Aí eu comecei. Eu entrei numa vibe dessa lista. Eu comecei eu mesmo a me fazer as perguntas para conseguir achar os nomes. E eu consegui. Uma lista de 500 nomes. Então, ação número 1 é jogo da lista. Então, esse é o passo a passo que eu estou lhe ensinando agora. O que é que você vai fazer com ele? Com o seu líder. Acabou de entrar. Qual é o primeiro passo? Jogo da lista. Então, o primeiro passo, a primeira ação é o jogo da lista. Segunda ação, qual é? Cadastrar no sistema Start. Tá? Não tem como viver isso aqui, fazer esse Prime 6 em 7, se a galera não tiver gestão. Não tem como. Então, ou todo mundo aqui liga o modo maturidade, liga o modo gestão, liga o modo profissionalismo,
ou não vai crescer. Então, o primeiro passo é fazer o jogo da lista. E o segundo passo? Cadastrar no sistema Start. Por que a gente botou isso como segundo e não primeiro? Porque ele vai estar com a lista de 100 nomes e eu já vou querer que ele jogue a lista de 100 nomes aonde? Na ação 3. Adicionar e qualificar no funil de prospecção do sistema Start. Então, é por isso que o cara tem que cadastrar no sistema Start. Porque ele tem que ver a importância dessa ferramenta, que é o passo 3. Se ele faz isso aqui e não faz esses dois, ele está pulando etapas. Então, só para todo mundo entender, por que tem que fazer o passo 1, jogo da lista, por que tem que fazer o passo 2, a ação 2, ou seja, cadastrar no sistema Start, adicionar essas pessoas, porque tem muita gente que fala, não, eu não vou cadastrar no sistema Start. A partir do momento que você faz isso, você está pulando etapas. E pular etapas é fazer atalhos, seguir por atalhos. E se atalho fosse bom, o nome seria caminho. Tá? O nome é atalho porque atalho te leva ao fracasso. Acabou-se. Então, eu não vou querer cadastrar no Start. Você vai estar pulando etapas, você vai estar seguindo um direcionamento de atalhos e isso vai te levar para um caminho de fracasso. E o pior, você tá fracassando só? Não. Quem está fracassando junto com você? A criança que você acabou de cadastrar, que não sabe de nada. Sabe de nada, nada, absolutamente nada. Porque ela não tem consciência do que fazer e do que não fazer aqui no negócio. Então você só não está levando você para o buraco, você está levando com quem você está com quem está se conectando junto com você. Então, não pula etapas, foca muito nisso, ok? E eu adicionei e qualifiquei a pessoa no funil de prospecção lá do sistema Start. Então vamos lá. Qual é a ação número 4? Passo número 4. Agendar as 5 maiores notas da qualificação da lista, ou seja, o próprio sistema Start, ele vai te dar, né, uma qualificação, os 50 maiores nomes, você vai, da lista de 100 nomes, ele vai te dar os 50 maiores para você já entrar em contato com pessoas assertivas, as maiores pontuações. Você vai ver lá isso no funil de prospecção. Massa, pegou esses 50 nomes, você vai agendar. De que maneira, Jordão? Você vai agendar 10 pessoas para a sua caseira. Por que 10? Porque, na verdade, 5 vão comparecer. Você vai agendar 6 planos individual, ou seja, no dia que for 1 a 1, você vai agendar 6 planos 1 a 1. Por quê? Porque 4 pessoas você vai conseguir apresentar. 4 pessoas durante o dia. Você vai agendar 12, ou você vai levar, na verdade, 12 pessoas para Open ou Gran Show da sua cidade, agendar com 12, onde na verdade você só vai levar 8, porque as demais pessoas vão provavelmente desmarcar com você. Então eu já estou colocando até um índice de margem de erro. Se você dominar isso aqui, você domina o jogo. Você vai agendar 6 para 1 a 1 no outro dia, onde você na verdade precisa fazer 4, tá? 4 pessoas você vai conseguir apresentar. E você vai chamar 10 pessoas, convidar 10 pessoas para sua caseira e também novamente 5 pessoas vão aparecer. E no 6º dia, você vai também chamar 6 pessoas para apresentar 1 a 1. Você vai na casa dela, vai ao encontro dela, vai marcando. No shopping, numa cafeteria, na casa da pessoa. E apenas 4 vão de fato confirmar. Dominando esses números aqui, o que acontece? Você vai conseguir de fato apresentar 30 planos. 5 da caseira, com mais 4 da 1 a 1, dá quanto? 9. 8 do Gran Show ou da Open dá quanto? 17. Quanto? 17. Mais 4 do 4º dia da 1 a 1, dá quanto? 21. Mais 5 da caseira, dá quanto? 6. Mais 4 do 1 a 1 do último dia, dá quanto? 30. Quantos planos você precisa apresentar? 30. Em quantos dias? 7. 6. Não, 7 é 6 em 7, ou seja, 7 dias, 30 planos, ok? Sendo que o primeiro dia é de preparação. Então, do dia 2 ao dia 7, plano. Quantos planos deu total aqui? 30. Você cumpriu a meta? Se cumpriu a meta, provavelmente você ou tornou o teu downline Prime ou você se tornou Prime, ok?
Aí vamos lá, próxima ação. Todos esses planos, em todos, como é que a gente faz para ter uma assertibilidade mais forte no fechamento? Como é que faz para, de fato, alcançar esse patamar de 30 apresentações para 6 novos líderes? Você precisa usar ferramentas certas de fechamentos. Quais são essas ferramentas? Aqui a gente indica inicialmente essas duas aqui, FIP e FAP. Então, acabou o plano, você vai chegar para a pessoa e você vai apresentar a FIP. Ou seja, a FIP é um material, tá? Ficha de... Como é o... Ficha de início profissional. Isso. Ficha, você vai apresentar a ficha. Ficha, a FIP. Ficha de início profissional. E o que essa FIP vai fazer? Vai gerar consciência no teu convidado. Então a FIP, ela conversa com a pessoa, mostrando a necessidade dela. A própria ficha já faz isso. Mostrando a necessidade dela, mostrando aonde ela pode chegar, o que ela pode alcançar. Então a FIP é incrível para gerar consciência no teu convidado e falar, poxa, aqui a minha necessidade vai ser suprida. Aqui eu consigo ganhar X em tão curto tempo. Interessante. E nós temos também a FAP. Ok, depois de preencher a FIP, o que é que você vai fazer com ele? Você vai fazer a FAP. Porque a FIP, ela fica com você. E a FAP, você entrega para ele. Então, essa é a FAP. Como eu tinha falado para você, você faz um planejamento com a pessoa e ela visualiza que ela pode ganhar muito bem. Porque, vamos ser sinceros, turma, 25 mil reais não muda a vida das pessoas, mas ajuda muito. E a pessoa vê, tá? Tem aqui, ó, por exemplo, tem umas perguntas aqui no FAP, tem aqui falando, quantos amigos você tem no WhatsApp? Aí ele escreve. Quantos amigos você tem no Facebook? Escreve. Quantos amigos você tem no Instagram? E vamos supor que aqui vai dar, sei lá, um total de 800 amigos. Um total de WhatsApp, Facebook e Instagram. Aí você bota o total. Quantas pessoas eu preciso? Preciso apenas de 6 pessoas. Por quê? Porque eu preciso de 6 pessoas para iniciar o meu ciclo. Os 6 cadastros iniciais. Para de fato entrar no negócio, eu preciso de 6. Faço o meu ciclo e a partir do segundo mês o que é que eu vou fazer? O ciclo com meus 6. Então, no segundo mês, por exemplo, eu preciso de 2 ciclos, dos 6, apenas 2 fazendo o ciclo. No terceiro mês, dos 6, apenas 3 fazerem os ciclos, ou seja, eu preciso de 5 ciclos a partir do terceiro mês e de 3 linhas diferentes. Tá? Eu não preciso de ser 6 linhas diferentes, são 3 linhas diferentes. Então isso aqui é um mapa que ensina ele claramente como bater brilhante, tá? Como bater brilhante em 6 meses com essa visão do ciclo Prime 6 em 7. Então é essa visão agora que a gente precisa adotar, esse norte. Cara, tu quer bater brilhante, por exemplo, quem aqui quer bater ouro? Só para eu ver. A grande maioria quer bater ouro agora para ir para o Ouro Destination, é ou não é? Com certeza. Então, o cara bateu ouro. Como é que faz para bater ouro? Você precisa fazer 11 ciclos Prime 6 em 7. Você, não. A tua equipe. Por exemplo, Lucas, tu tem quantas pessoas ativas hoje na tua equipe? Em dezembro, teve quantas? Dezembro, 6. 6 pessoas. Hoje, aqui, agora, tu tem quantas? 4. Ativas na rede toda. Não, na rede toda não. Não, tô falando na rede toda. Geral. Umas 13. 13 pessoas ativas geral. Em dezembro? 6. 6 e agora tu tá com 13. Beleza. O que acontece? Se Lucas fazer com que dessas 13, 11 ciclem, façam ciclo 6 em 7, o que acontece? Ele bate ouro. Então você começa a entender que o negócio não é complicado. Por exemplo, Felipe, tu tem quantos ativos hoje? Hoje eu ganhei. Hoje tu fala o quê? Não, dezembro. Vai. Dezembro eu tive acho que uns 35, 40. 40 ativos, tá? Qual o patamar que tu ganhou como? Bateu? Prata? Prata. Beleza. Tem 40 ativos. Se graduou como? Como? No mês de dezembro. Prata. Se ele fazer com que 45 ciclos aconteça na rede dele no mês atual, o que acontece com ele?
ele bate brilhante. Então, ou seja, se ele faz com que cada líder ativo dele faça um ciclo 6 em 7, o que acontece com o negócio dele? Brilhante. Aí você começa a entender que com isso aqui, com essa ferramenta aqui, o 6 em 7, os ciclos de 6 em 7, a tua trajetória fica muito mais simples. Tem Prime aqui na sala? Prime. Legal. Tá quantas pessoas na equipe? 3. Legal. Quantas pessoas? 3. Como é que ela faz para bater bronze? Das 3, pega só 2. Faz elas ciclarem. Só 2. Senta com as 3 e fala, ó, quem aqui quer fazer, a partir de agora, o ciclo 6 em 7? Fulano, Beltrano. Beleza, vamos embora. Pá, bronze. Quem aqui é bronze na sala? Tá quantas pessoas na rede? 4 pessoas. 4 pessoas? Cadastradas. Uns 12, 13. 13. Beleza. 13 pessoas que entraram no negócio. Se o Thiago quiser ter resultado, de pular de bronze para prata, o que ele precisa fazer? 5 pessoas das 13, 5 desenvolverem o ciclo 6 em 7. Acabou-se. Então a gente tem um norte agora. Lucas já sabe o que fazer. A partir de hoje ele já sabe o que fazer para bater ouro. O que é? Fazer com que 11 pessoas da equipe dele façam o ciclo 6 em 7. Qual é o único cuidado que tem que ter? Que tem que ser esses ciclos, por exemplo, o Lucas, por exemplo, ele tem que fazer os ciclos em no mínimo 3 linhas diferentes. Por quê? Porque para ser ouro ele precisa de quantos primes? Linhas de prime? 3. Então ele só tem que se atenar a isso. Para ser prata precisa de quantas linhas prime? 2. Então ele tem que se atenar a isso. Tá todo mundo entendendo? Então a quantidade de ciclos é o que vai fazer você alcançar o nível agora. Então, Jordão, qual vai ser a comunicação do ano de 2019 para frente? Quantos ciclos você vai fazer na sua equipe para você alcançar um patamar que você deseja alcançar? Beleza? Então, fichas de fechamento são as fichas FIP e FAP. Você precisa ter ela em mãos para potencializar teu fechamento. E acompanhamento, essa ferramenta nova que se chama FPA, tá? Que é a ficha de pesquisa e acompanhamento, FPA. Ficha completamente nova. O que é isso aqui, tá? Ó, essa aqui, voltando, perdão, turma, a FAP, você vai deixar com o seu convidado. Por quê? Porque isso aqui, esse valor que ele pode ganhar, se ele se esforçar, ele pode chegar nesse patamar, vai ficar martelando na cabeça dele. Em casa lá, ele pensando assim, caramba, velho, se eu trabalhar nesse negócio, poxa, eu conheço tanta gente, eu acredito que tem pessoas que iam fazer esse negócio comigo, se de fato o negócio acontecesse, as pessoas se interessassem, em 6 meses eu poderia estar ganhando, eu posso, na verdade, estar ganhando acumulado aí em 6 meses de 25 mil reais, é interessante ou não? E isso vai ficar martelando na mente dele. Ele vai para casa e vai ficar pensando nisso aqui. Sendo que a gente deixa um outro dever de casa com ele, que é a FPA, ficha de pesquisa e acompanhamento. O que é isso aqui, turma? Preste atenção. A gente estava buscando, o Eric Ward também nos ensina isso, que a grande maioria das pessoas não fecham de imediato, ou seja, não passa o cartão, opa, apresentou o plano, escutou o plano, já vai lá e passa o cartão. Não, muitas delas vão para casa, conversar com a esposa, conversar com o marido e tomar alguma decisão a respeito do projeto. Isso é normal. Tem gente que passa na hora? Tem. Por exemplo, eu fui um cara doidão desse. Eu cheguei e falei, meu irmão, vou entrar nisso aqui de certeza. Vou ligar pro meu pai, pedir o cartão, vou pegar o que eu tenho aqui para vender, vou dar um jeito e vou entrar nisso aqui. Não tem outra. Vou dar a solução. Então, mas a grande maioria faz o quê? Vai pensar e tal, etc. Então, Eric Warren nos ensina que é muito importante você já deixar agendado um segundo encontro. E qual a melhor maneira de deixar agendado um segundo encontro? A melhor maneira de deixar agendado um segundo encontro é, por exemplo, você dando algo para a pessoa
que ela vai ter que lhe devolver. E aí o que a gente pensou? Por exemplo, a gente poderia dar o catálogo da Marca da Paz, a gente poderia dar um produto, sim ou não? Tem várias coisas que a gente poderia fazer. Sendo que o grande problema é que o ciclo 6 em 7, você precisa apresentar quantos planos em 7 dias? 30. Você vai ter 30 catálogos com você? Você vai ter 30 produtos com você para você só distribuir e não vender? Então ficou algo que não era duplicável. E se não é duplicável, esquece. Se não é duplicável, está cortado. Então foi quando a gente adotou isso aqui, algo que é duplicável e acessível, que é a ficha de pesquisa e acompanhamento. Então o que você vai chegar para a pessoa e vai falar, irmão, acabou tudo, você já fez a FAP com ele, já fez a FIP com ele, primeiro você faz a FIP, depois você faz a FAP, já fez esses 2 passos, aí você vai chegar para ele, entregar essa ficha e vai falar assim, irmão, eu estou te dando isso aqui, não precisa preencher agora não, na verdade eu nem quero que tu preencha agora, quero que tu leve para casa e tu preenche em casa com a mente mais tranquila, porque agora tu escutou muita informação e tudo mais, faz em casa, melhor, mais tranquilo. Eu queria saber, amanhã eu posso me encontrar contigo para pegar essa pesquisa? Ou então, no mais tardar, depois de amanhã? Qual o intuito disso aí, turma? Eu estou marcando o segundo encontro. E o segundo encontro já é para fechar. Cadastrar e fechar. Então, isso aqui é apenas uma estratégia para marcar um segundo encontro. Acabou-se. Ok? Todo mundo entendeu? Mesmo que ele queira marcar ele queira preencher na hora, ele não consegue, porque tem uma pergunta que ele precisa fazer. É bem lembrado. Mesmo que ele queira preencher na hora, ele não consegue porque tem uma pergunta que é a seguinte. Nesse momento, preciso que você faça essas 4 perguntas para uma pessoa muito próxima a você. Então, tem que ser em casa. Bem lembrado esse ponto. Beleza? Fez isso? Qual é o próximo passo? Matriz de duplicação. Como eu falei para vocês, vê que interessante. Qual é a matriz de duplicação agora? Vocês precisam ter essa linguagem. Mapa de ciclos Prime 6 em 7. Então agora todo mundo vai se nortear de que maneira, turma? No mapa de ciclo Prime 6 em 7. Então como vai ser a comunicação da liderança a partir de hoje? Por exemplo, eu vou chegar para Jaque. Jaque, quantos ciclos fez a tua equipe? Felipe, quantos ciclos fez a tua equipe em janeiro? Quantos ciclos fez a tua equipe, Lucas, em fevereiro? Quantos ciclos fez a tua equipe, Lídia, em março? Quantos ciclos fez a tua equipe, Jonathan, em abril? Então eu consigo, dessa maneira, ter uma linguagem única e duplicável. Todo mundo falando uma linguagem única. Todo mundo só pensando em quê? No ciclo 6 em 7. Acabou-se. Se a gente constrói isso, acabou-se, turma. Acabou-se. Aí, como é que funciona? Para bater Prime, eu preciso do quê? De um ciclo. Eu bato Prime. Para bater bronze, eu preciso do quê? 2 ciclos. Para bater prata, eu preciso do quê? 3 ciclos. Para bater ouro, eu preciso do quê? 10 ciclos. Para bater platina, eu preciso do quê? 20 ciclos. Para bater brilhante, 30 ciclos. Para bater duplo, 100 ciclos. Para bater real, 250 ciclos. Para bater embaixador. Aí vê que interessante. Por exemplo, eu hoje, atualmente, eu estou com uma equipe de mais de 2.500 pessoas ativas no negócio. Pô, isso é bacana, né? Então isso significa que se eu pegar 15%, 20%, me ajuda. 20% dá 50%. 20%. 20% da minha equipe, 20, apenas 20. E se eu fizer eles ciclarem, o que é que acontece comigo? Tá um mapa muito bem direcionado. Meu amigo, eu estou falando que é 20% apenas da minha equipe que decidiu ser profissional, que decidiu fazer o ciclo, que decidiu fazer da maneira correta. 20% o que é que vai fazer comigo? Embaixador. Incrível, não?
Aí você começa a entender que todo mundo, independente da sua graduação hoje, independente da quantidade de pessoas que você tem hoje, você consegue, nos próximos 3, 4 meses, estar num patamar gigantesco no negócio. Aí o que é que precisa fazer? Isso aqui. Com muita intensidade. 6 em 7, 6 em 7, 6 em 7. E vai girar. E agora sabendo como será... E agora sabendo tudo isso, como é que vai ser o ano de 2019? 505. Então, essa é a... Então essa tem que ser a linguagem a partir de agora. Esse tem que ser o direcionamento a partir de agora. Ciclo 6 em 7 com muita intensidade. Beleza, galera? Todo mundo entendeu? Recado dado. A partir de agora, o primeiro treinamento que eu dei desse ciclo que vai mudar a empresa foi aqui em Natal. Espero que vocês entendam o que vocês estão recebendo, a importância que vocês estão recebendo, sabe? Isso é muito importante para vocês e a responsabilidade que vocês estão tendo. Então, vamos embora, o Brasil todo vai absorver isso, começando daqui de Natal. Vamos explodir acima.